Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, Yahweh é o teu poderoso, Yahweh é o único e verdadeiro Elohim. Então ama o teu Elohim Yahweh, te convertendo verdadeiramente a ele, ouvindo a voz dele, se convertendo dos teus maus caminhos, guardando os mandamentos, estatutos, juízo, ordenança, do jeito que ele deu ao servo dele Moisés para entregar ao povo de Israel, e isso se tornou herança em todas as gerações, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu ser. E ensina isso aos teus filhos em todas as gerações. Bashem Yeshua. Amém. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos essa manhã, Pai, de estarmos na tua presença. Muito obrigado, Pai, por essa chance, mais uma chance, Pai, de mudarmos as nossas atitudes e fazermos aquilo que te agrada, Pai, no dia de hoje. Muitos hoje não têm essa oportunidade, Pai. A última oportunidade foi dada ontem e eles não aproveitaram. Muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade que tu estás nos dando hoje. E não sabemos, Pai, se amanhã teremos a mesma oportunidade de mudarmos aquilo que precisamos mudar para agradar aos teus olhos, Pai, no dia de hoje. Só tu sabes, Pai, se amanhã estaremos vivos e tendo a oportunidade, Pai, de fazer diferente daquilo que vínhamos fazendo para agradar a tua presença, Pai. Bendito és tu, Rei de tudo que foi criado, Pai. Tu és o Elohim, Pai, de tudo que foi criado. Tu és a fonte, Pai, de todo o poder, Pai, que rege toda a criação. Muito obrigado, meu Deus. Por isso, muito obrigado por essa oportunidade. Eu te peço, Pai, em nome de Yahushua HaMashiach, repreende, Pai, a ação do maligno, do adversário que caminha no meio de nós, Pai, com suas armadilhas, com sua rede, com seus alçapão, com suas arapucas, o pecado, Pai. Ele vive nos arrodeando como um leão, rugindo ao derredor, pronto para devorar aqueles que dão brecha, Pai, a ele. Eu te peço, glorificado seja o teu nome para todo sempre, Pai, porque tu és aquele que nos protege até nas brechas em que nós não conseguimos enxergar, Pai. Tu és aquele que é misericordioso, Pai, na brecha em que conseguimos ver, mas somos relapsos, Pai. Tu és misericordioso. Eu te peço, quebra, Pai, todas as maldições que nós mesmos damos, Pai, autoridade no mundo espiritual, para que esses seres malignos venham agir na nossa vida, Pai. Muito obrigado pelos avisos, muito obrigado pelo livramento, muito obrigado, Pai, por tudo que tu tens feito. Muito obrigado pelo livramento em nossos familiares, que muitos deles, Pai, talvez nem estivessem mais aqui, Pai. Se não fosse a tua misericórdia para com nossas vidas, e tu que escutas as orações de homens e mulheres que nem mereciam, Pai, estar diante da tua presença. Mas pelo teu amor misericordioso, a tua palavra, tu prometeste, Pai, e hoje nós vemos que tu cumpre dia após dia tudo que tu prometeste, Pai, aqueles que cumprem os mandamentos. Glorificado seja o teu nome. Eu te peço, repreende, Pai, o espírito maligno, Pai, que está andando no nosso meio, as serpentes que estão sendo colocadas pelo adversário, Pai. Muitas vezes nós não sabemos quem é o adversário que está do nosso lado, porque o nosso coração sempre quer o melhor para todos que estão do nosso lado. Nem todos nos vê com um coração bom como nós vemos eles, Pai. Eles são adversários, não nossos, Pai, mas sim teu. Eu te peço, repreende, Pai, esse espírito macumba, olho grande, feitiçaria, Pai, sobre a vida da minha irmã Elin, do meu irmão Errade, do Nivaldo, Pai, da casa dele, da esposa dele, Pai, do Kevson, da Raquel e da casa dela, Pai. Repreende esse espírito, Pai, da vida da Grace, do filho dela. Muito obrigado pelo livramento que tu deste, da filha,
da casa dela, Pai, da minha casa, da minha esposa, dos meus filhos, da irmã Cidália, da irmã Andréa, Pai. Repreende todo tipo de feitiçaria, macumba, olho grande, seja lá de onde venha, Pai. A influência das trevas, Pai, que caia por terra agora, que toda legalidade que nós mesmos damos, Pai, seja repreendida agora, para a tua honra, para a tua glória, Pai. Que todos nós, da Beit Alefitave, venhamos a dar 2 passos para trás e que tu repreendas, Pai, o adversário em nossas vidas. Em nome de Yahoshua HaMashiach, Pai, eu te peço. E tudo que pedimos a ti, em nome dele, assim será feito, porque ele prometeu, Pai. É a tua promessa, Pai. Repreende esse espírito na vida do Barbosa, na vida do Jeremias, na vida de todos os irmãos que estão aqui, Pai. Aqueles que estão escutando esse áudio agora, eu não sei até onde esse áudio vai. Aqueles que estão escutando esse áudio agora, Pai, que seja repreendida a ação do adversário, Pai, das nossas almas, caia por terra, que vá embora para o fundo do abismo e não volte mais, pois o sangue de Yahoshua HaMashiach, o sangue de Yahweh que salva, que Yahweh salva, esteja sobre as nossas vidas. Em nome de Yahoshua HaMashiach. Amém. Eu te peço proteção, livramento a todos aqueles que vão sair de casa para o trabalho, que vão para a labuta, buscar o sustento das suas famílias, Pai. Às vezes para pagar uma conta de luz, um aluguel, a feira, alguma necessidade extra, Pai. Protege eles, Pai, na ida e na volta, Pai. Em nome de Yahoshua HaMashiach, envia legiões de anjos, Pai, à frente do teu povo, para proteger eles, para repreender o espírito de atrapalho, para que eles não ganhem o sustento e levem para casa, Pai. Repreende, Pai, em nome de Yahoshua HaMashiach. Amém. Eu te peço pela casa da minha mãe, do meu pai, de Eleonor, de todos os parentes e dos irmãos aqui do grupo da Beit Aleftav. Ajuda-os, Pai. Tende misericórdia deles. Eu sei que muitas vezes eles não têm obras que merecem, Pai, mas nós também não tínhamos, e tu tivesse misericórdia de nós. Eu te peço, dá uma oportunidade, Pai, em nome de Yahoshua HaMashiach. Renova uma oportunidade na vida deles, todos os dias, Pai, enquanto eles estiverem sobre a face da terra. Demonstra a tua misericórdia, assim como tu faz, Pai, chover na terra daqueles que te obedecem e dos que não te obedecem, assim como o sol nasce e traz força, luz, saúde, sustento para todos os que te obedecem, assim também para os que não te obedecem, Pai. Faz isso, Pai, em nome de Yahoshua HaMashiach, Pai. Amém. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui diante da tua presença, em nome de Yeshua. Amém. Hoje eu vou ler aqui, tá, uma palavra. Assim diz Yahweh: no tempo favorável eu te responderei, e no dia da salvação eu mesmo te ajudarei. Eu te guardarei e farei que sejas uma aliança para o meu povo, a fim de restaurar a terra e distribuir as suas propriedades abandonadas. Para dizeres aos cativos: sai, e aqueles que se encontram em trevas, vêm à luz. Eles se apresentarão junto às estrelas e encontrarão campos verdejantes em toda a colina estéril. Amém, Pai. Não passarão fome nem sede, tampouco o calor do deserto e o sol os molestarão. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos e minhas veredas são implementadas. Ou seja,
os caminhos, a instrução, né? Ou seja, os mandamentos, vai ser colocado em todos os montes, né? Porque você vai ver o seguinte, deixa eu tentar explicar. Lá no deserto do Sinai, existe um monte chamado Sinai, tá? Sim representa pecado, tá? E eles falam que Nai é lua, então a lua do pecado, tá? É o nome de uma montanha, certo? Por quê? Porque os pagãos, no caso os egípcios, eles colocavam o monte Sinai, no deserto do Sinai, que era o seguinte, toda pessoa, preste atenção, um detalhe importante, toda pessoa que pecava contra as leis dos egípcios ou do faraó, né? Faraó ou dava morte imediata, ou ele decretava que a pessoa teria que ir para o deserto. Aí ele dava uma garrafinha d'água, dava uma porção de comida e obrigava a pessoa a entrar no deserto do pecado. E a pessoa ia para o deserto, né? Se o deserto tivesse misericórdia, deixava ele vivo, então ele estava perdoado. Senão, aquele que cometeu o pecado ia para o deserto e morria. Lembra de Moisés, quando matou o egípcio, que teve que ir para o deserto, né? Você vê lá que o faraó deu uma quantidade de coisa a ele e obrigou, né, o filho do faraó, no caso, né, que era o irmão de Moisés de criação. Então, obrigou ele para o deserto, ou seja, ele pecou contra os egípcios e foi obrigado a ir para o deserto, né? Então, ele foi para o deserto ali, contando. Se ele sobrevivesse ao deserto, ele estava perdoado, né? Só não poderia voltar para o Egito. Mas se ele não sobrevivesse, ele morreu por causa do pecado dele. Olha que interessante, né? É muito interessante. 2 minutinhos, eu já volto. Shalom, voltei. Perdão. Você vê que ó, o monte lá é o Monte Sinai, é o monte da lua do pecado, né? Só que os hebreus não chamavam de Monte Sinai. Na Bíblia está escrita Monte Sinai em alguns lugares, mas o nome do monte é Monte Horeb, né? Que é conhecido como Monte de Moisés. O Monte Horeb é Monte de Moisés, tá? Os Monte Horeb, né? Lá eu tava vendo um muçulmano, chama ele lá, tem um nomezinho lá deles, que eles colocam como Monte de Moisés. Até os muçulmanos chamam aquele monte de Moisés, que foi onde o Eterno entregou as tábuas, né, os mandamentos, ok? O Eterno, na verdade, falou o mandamento. Toda Israel ouviu o Eterno falando e entregando os mandamentos, né? De certa forma, você vê o seguinte, que os egípcios chamavam aquele monte de monte do pecado, a lua do pecado, né? Porque é o seguinte, quando eles chegaram no monte, o Eterno começou a falar dos mandamentos e as pessoas começaram a perceber, poxa, eu estou pecando nisso, nisso, nisso e nisso. Então, torna-se o monte do pecado, porque aquele monte, aquela montanha, te mostra onde você está errando. E não é o que Yeshua veio fazer, né? Monte, né? Sinai, é conhecido também como monte que tem espinhos, né? Um monte espinhoso, tá? Então você vê que Yeshua tinha a coroa de espinho, né? Eu já falei sobre isso no Shabat. Isso é interessante porque vários montes têm um nome, Monte Baal, não sei das quantas, né? E aí o Eterno está dizendo que vai pegar todos os montes e vai colocar os caminhos dele, né? As veredas deles, né? E serão implementadas a vontade dele, né? E todos os montes serão um monte do Eterno, não mais Monte Baal, não sei o que, Monte Aserá, não sei o que lá, né? É isso que ele está comentando aqui no versículo 11, tá? Continuando. Eis que virão de longe, eis que aqui aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros ainda na terra de Sinim, né? Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque Iahua consolou o seu povo, e dos aflitos teve misericórdia. Mas Sião lamenta. Ora, Iahua me abandonou, o Eterno me desamparou. Olha que interessante, né? O Monte Sinai até então é conhecido como o Monte do Povo de Deus, né? Monte Sinai, no caso, né?
que na verdade é o Monte Horebe, ali, Monte Sião, desculpa. Monte Sião é conhecido como o povo que diz que de Sião sairá a Torá, né? Ou seja, vai sair a Torá de Sião e vai para os outros montes, né? Só que Sião fica com ciúme, começa a lamentar. Haverá mãe que possa esquecer o seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela, ainda que ele se esquecesse, que a mãe se esquecesse, jamais me esquecerei de ti, né? Lá o Monte Sião. Eu te gravei nas palmas das minhas mãos, e os teus muros estão sempre diante de mim, né? A gente tem uma referência aqui a Yeshua, né? A marca que ele tem na mão dele, né? Dos pregos, do prego no caso, né? Os teus filhos retornarão muito rápido, mas os teus destruidores e os teus assoladores fugirão da tua presença. Levanta os olhos e contempla ao teu redor. Todos esses que se ajuntam vêm a ti. Tão certo quanto eu vivo, diz Iahua, te vestirás de todos eles, como se fossem os teus ornamentos, e como uma noiva te adorna deles. Quando os teus desertos e lugares desolados e a tua terra destruída será agora pequena demais para os teus moradores, e os que te devoravam se distanciarão de ti. Os filhos que te nascerem durante o teu tempo de luto ainda clamarão aos teus ouvidos. Este lugar é pequeno demais para todos nós. Concedei-nos espaço para nele fazermos a nossa vida. Olha que interessante, de tanto que vai crescer lá o Monte Sião, né? O Monte Sião vai ser pequeno demais para colocar todo o povo de Deus, desde Adão até o último da geração, né? Todos os que ressuscitarão através ali do nome de Yeshua, né? De a salvação que Yahweh prometeu, né? É muita gente. Quer dizer, se você parar para analisar, de geração em geração, os que foram salvos são poucos por geração, né? Mas juntando todas as gerações, é uma multidão de pessoas, né? Poderia ser muito mais, mas as pessoas não querem, né? Então, responderás em teu coração: quem gerou esses filhos para mim, visto que eu estava enlutada e estéril, estava exilada e rejeitada. Eita, ontem eu até mencionei esse capítulo, Isaías, capítulo 49, que eu estou lendo, tá? Quem os criou? Fui abandonada totalmente só. Entretanto, esses de onde vieram? Essa daqui é Yahushalaim verdadeira, tá? Não aquela que está destruída, que eles ficam lá no Muro da Lamentação, balançando a cabeça. Não é aquela Jerusalém. Aquela Jerusalém ali é uma Jerusalém que foi criada a partir da cidade dos Jebuseus. Aquelas muralhas já existiam, aquilo ali já era feito pelo homem, tá? Essa daqui é criada pelo Eterno, tá? É aquela Yahushalaim que só entra os justos, né? Ou seja, mas todos já pecamos. Então, como é que nós vamos entrar lá? Né? Através do sacrifício de Yeshua, seremos justificados e poderemos habitar nessa Jerusalém que ela era abandonada, porque ninguém conseguia entrar nela. Não tinha um só justo. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Por isso que essa Sião, ela não tinha ninguém. Aí aparece aqui muitas vezes, em outros textos também, ela estava enlutada e estéril. Ou seja, o que é estéril? Não gera filho, né? Quem os criou? Fui abandonada totalmente só. Olha, a cidade não tinha ninguém lá, naquele paraíso, né? Entretanto, esses de onde vieram, você vê que a própria Yahushalaim, né, a celestial, adornada com ouro, pedras preciosas, ela mesmo fica espantada. De onde vieram tantos justos, tantos filhos para mim, né? Ou seja, através de Yeshua, né? Através da obediência ao Eterno, a busca pelo Eterno,
tentando obedecer o mandamento, e a justificação através do sacrifício de Yeshua, né? E aí, em um só dia, surgiu uma nação inteira, né? Não é isso que é profetizado também em Isaías, né? Assim diz o Eterno: eu acenarei para os gentios e erguerei a minha bandeira a todos os povos, o meu sinal, tá? Erguerei o meu sinal. Olha que interessante. Quando ele fala bandeira, é o meu sinal, ok? Lá em Isaías 66, né? Ele diz assim, ó: e eu darei um sinal a um povo no meio das nações, né? Mais na frente ele diz assim: e todos virão se prostrar diante de mim, de Shabat a Shabat, de lua nova a lua nova, né? Então você vê que o sinal do Eterno, muitas vezes, né? Ele diz nas Escrituras que um sinal entre ele e o povo dele é o Pessa, é o Shabat, né? É não comer comidas impuras. Esse é um sinal entre ele e o povo dele. Essa bandeira, olha que interessante, eu acenarei para os gentios e erguerei um sinal a todos os povos. Quem? Os gentios. Quem ouvir esse sinal e começar a praticar ele, o quê? O Shabat, não mentir, não roubar, ou seja, os mandamentos, que esse é o sinal entre ele e o povo dele, né? Lembra? Kadosh, separado, separarei um povo para mim, né? Lá em Êxodo, ou é Deuteronômio. Então, eles terão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão carregadas sobre os ombros. Os teus guias serão reis, e as tuas armas serão rainhas, né? Eles se inclinarão diante de ti, com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou Yahweh, e que os que depositam em mim a sua esperança jamais serão frustrados. Porventura, pode alguém arrancar o despojo do guerreiro? Ou será que o prisioneiro pode ser resgatado do poder dos dominadores? Assim, no entanto, declara Yahweh: sim, eis que os prisioneiros serão arrebatados. Eis que os prisioneiros serão arrebatados de Eis que os prisioneiros serão arrebatados de guerreiros, e despojos serão retirados do tiranos. Brigarei com os que pelejam contra ti, e quanto aos seus filhos, eu os salvarei. Farei os teus opressores devorarem a própria carne, ficarão embriagados com o seu próprio sangue, como havendo tomado muito vinho. Então todo mundo entenderá que eu, Elohim, sou o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó, né? Aqui eu li Isaías 49, ok? Assim diz Yahweh: onde está a certidão de divórcio da vossa mãe, mediante a qual eu teria mandado embora? A qual de meus credores eu vos vendi como escravos? Ora, foi por vossa maldade que fosse vendido, e por vossa transgressão que a vossa mãe foi rejeitada. O que é que ele quer dizer com isso? Tá? Olha que interessante. Ele está dizendo o seguinte, ó: onde é que está a certidão de divórcio? Né? Não existe certidão de divórcio. O que é que existe? Existe uma aliança. Quando você quebra os termos dessa aliança, você quebrou a aliança. E quem foi que quebrou? Né? Israel. Entendeu? Essa é a questão. Ou seja, e os filhos de Israel foram vendidos como escravo ao adversário, né? Onde é que está a venda que o Eterno fez? Não fez. Não existe essa venda. O que existe é que os filhos de Israel pecaram contra o Eterno e deram legalidade ao adversário para agir na vida deles. Então, o preço que nós fomos vendidos é comer carne de porco. Esse foi o preço que foi pago para a gente ser vendido ao adversário. Consegue entender o que o Eterno está falando? Né?
Onde está a certidão de divórcio da vossa mãe? Mediante qual eu teria mandado embora? A qual dos credores eu vos vendi como escravo? Ora, foi por vossas maldades ou pecados que fostes vendidos. Quando a gente escolheu pecar, nós fomos vendidos ao adversário. Esse é o preço, né, que nós pagamos para nos tornarmos do adversário e ele ter autoridade sobre a nossa vida. Aí chega Yeshua e paga o preço de nos comprar de volta. Bem, se o preço para sermos vendidos ao adversário foi o pecado, qual é o preço que nos compra de volta? A obediência, o mandamento, né? Yeshua veio e pagou o preço. Ele fez o quê? Obedeceu ao Eterno. Então, quando ele obedece, ele é vendido ao Eterno, né? Olha que interessante. E aí, o que foi que ele fez? Ele veio, cumpriu os mandamentos, nos ensinou a cumprir, né? Para pedirmos perdão ao Eterno, passarmos a obedecermos o mandamento, e aí nós somos comprados de volta para o Eterno, da mesma forma que quando pecamos, nós somos comprados para o adversário. Consegue entender a analogia que o Eterno está fazendo aqui? Porque vim, e não havia ninguém, porque eu clamei e ninguém me respondeu. Porventura foi o meu braço muito curto para chegar até vós e os resgatar? Será que me falta força ou capacidade para redimi-los? Ora, com uma simples repreensão, eu seco o mar, transformo rios em desertos. Seus peixes apodrecem por falta de água e morrem de sede. Revisto os céus de trevas e transformo vestes de luto em lamento em suas cobertas. É, pois, o eterno Yahweh que concedeu-me a língua dos instruídos para que eu saiba o que dizer ao que está cansado. Ele me acorda todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu possa escutar como discípulo. Senhor, Yahweh, abre-me os ouvidos e não fui rebelde, nem me afastei. Olha que interessante, né? Eu abri a Bíblia aqui aleatória, ok? E eu fiz a oração em cima do que eu estou lendo agora, mas eu não tinha visto que estava aqui no texto, né? Eu já li esse texto várias vezes, mas eu não tenho decorado todos os conteúdos, né? Mas é interessante. O Eterno, glorificado seja o Eterno, porque eu fiz essa oração agora de manhã, logo cedo, né? Quem viu aí. Ofereci as minhas custas aos que me feriram, ou ofereci as minhas costas aos que me feriram, a minha face ao que me arrancavam a barba. Não escondi o meu rosto dos que me afrontam e me cuspiam, né? Aqui lembra muito Yeshua, né? Na minha Bíblia eu até coloquei Yeshua do lado. Foi o que aconteceu com ele lá no Novo Testamento, né? Por que Yahweh? Por que Yahweh, ó Eterno, me ajuda? Desculpa, perdão. Deixa eu voltar para o contexto. Por que Yahweh, o Eterno, me ajuda? Ou seja, ele fez isso tudo porque ele sabe que Yahweh, o Eterno, ajuda ele. Não serei jamais constrangido. Por isso eu me pus firme como sólido rochedo e sei que não haverei de permanecer frustrado. Aquele que me defende está muito próximo. Quem se atravessará a contender comigo? Porque vai contender com ele diretamente, né? Apresentemo-nos juntos. Quem é meu adversário? Eis que se apresente. É o eterno Yahweh que me socorrerá. Quem será aquele que me condenará? Certamente todos eles se
desgastarão como a veste, a traça os devorará. Quem dentre vós teme a Iahua e ouve a voz do seu servo, aquele que tem caminhado nas trevas, sem nenhuma luz, ponha a sua confiança no nome de Iahua. Tome como arrimo o total apoio ao seu Deus. Ou seja, aquilo que você se sustenta no dia a dia tem que ser o eterno. E como é que você demonstra isso? Obedecendo os mandamentos dele. Você demonstra sua fé através das suas obras. Lembra de Tiago? Me prova a tua fé sem obras. Mostra aí que tu tem fé sem tu mostrar obras, porque a minha fé eu demonstro através das minhas obras, né? Então, é isso que ele está tentando passar aqui. O arrimo do que tem dele é o Eterno de Israel através da sua Torá, ok? Interessante é que você vai ver o seguinte, aqui é um homem ou uma mulher, um servo ou uma serva, que está ali confiante diante do Eterno, confia nele e obedece os mandamentos. É uma pessoa justa. Aí ele consegue dizer, ó, quem é que pode contra mim? Quem é o meu adversário, né? Porque sendo meu adversário, o adversário não de mim, mas do Eterno, né? Mas aqueles que não buscam fazer a vontade do Eterno, quem é o adversário deles? O próprio Eterno. E aí, quem vai proteger eles do Eterno? Consegue entender a diferença, né? Você vai ver textos da Bíblia mostrando essa situação, né? Que aqueles que não vão a favor da vontade do Eterno vão contra o Eterno, e quem é que pode proteger eles da ira de Deus? E, ao mesmo tempo, aqueles que vão a favor da vontade do Eterno, né? Quem é que vai contra eles? Porque o próprio Eterno é por eles. E quem pode vencer o Eterno, né? É muito interessante essa analogia aqui que está sendo feita, né? Em contraste com a outra, para a gente entender a diferença do que é obedecer os mandamentos de Deus e o que é não obedecer os mandamentos de Deus, né? Quando a gente não obedece, o nosso próprio adversário é o Deus de Israel. Quando a gente obedece, o nosso protetor, o nosso defensor é o Deus de Israel. Por isso que ele fala aqui que é a rocha, né? Ok? Quem dentre vós teme a Iahua e ouve a sua voz e ouve a voz do seu servo? Aquele que tem caminhado nas trevas, sem nenhuma luz, põe a sua confiança no nome de Iahua. Tome como arrimo e total apoio o seu Deus. Quem? Iahua. Mas todos vós que acendeis um fogo, que vos munis de setas incendiárias, ide e andai na luz do próprio fogo e das suas rochas que acendesses. Contudo, por minha mão, isto vos há de sobrevir. Deitar-vos-eis no meio dos tormentos. Ok? Eu li aqui Isaías 49 e Isaías 50, tá? O Eterno aqui mostrando, né, que aqueles que confiam no Eterno, ele será, né, o muro de arrimo, a proteção daqueles que vão a favor da vontade de Deus. E os que não vão a favor da vontade de Deus, eles acendem flechas, incendiários, acendem fogo, eles andam pela força do próprio fogo que eles acendem, né? Mas você vê que o fogo que eles acendem estão ali, só ilumina eles coisa de 3, 4 metros no máximo, né? E aí o resto está tudo escuridão. Mas quem anda com o Eterno tem completa visão, né, de tudo, né? Porque o Eterno está ali mostrando, né? É só ver o sonho dos irmãos aí, quanto o Eterno nos mostra, mesmo nessa escuridão que nós estamos andando aqui, né? O próprio Isaías fala que muitos andarão em plena luz do dia, né, meio-dia, e ainda assim sairão tateando como se fossem cegos, um guiando o outro, né? Um cego guiando o outro, ok? Mas por quê? Porque eles querem andar na própria força deles, né? A confiança é a deles, né? Eles confiam no dinheiro, nas armas, nos carros de guerra, ok? Mas aqueles que confiam no Eterno vê muito além daquilo que pode se explicar, né? Porque o Eterno, como eu estava falando hoje de manhã, eu estava orando por uma resposta e o Eterno terminou mostrando outra coisa, né? Porque aquilo que ele mostra é mais importante.
Às vezes a gente não percebe o perigo que está ao nosso redor e aí fica pedindo ao Eterno algumas coisas que são fúteis, né? A os olhos do Eterno, né? Aos nossos olhos sempre é importante, mas aos olhos do Eterno é fútil, e aí ele mostra que tem coisas muito mais importantes para a gente se preocupar, ok? Então aqui eu encerro, li Isaías 49 e 50, ok? Se algum irmão quiser ler alguma coisa, algum texto, algum salmo, ou quiser falar alguma coisa, amém. Glorificado seja o eterno nome de Yeshua, ele tenha misericórdia de nós, que ele nos dê proteção, né? Que o eterno toque aí a vida do irmão João, que proteja ele, que ajude ele naquilo que ele está precisando, aquilo que ele está passando nesse momento. Que o eterno toque com força e poder sobre a vida dele, tá? Aí o irmão Jeremias também, Jeremias. Shalom, João. Shalom, Jeremias. Que o Eterno seja poderoso na tua vida, em nome de Yeshua. Amém. Shalom a todos. Algum irmão quer ler algum texto, falar algum salmo, alguma coisa? Se não, eu encerro o chat e aí os irmãos podem falar à vontade. Amém. Quero sim. Shalom, irmãos. Bom amanhecer a todos. Em nome de Yeshua HaMashiach. O irmão Rafael pediu que eu lesse Salmos 23 e Romanos 15 da Palavra da Manhã. Amém? Louvado seja Yahweh. O Senhor é o meu Senhor é o meu pastor, e nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, e unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa de Yahweh, na presença do Todo-Poderoso, para todo sempre. Amém. Filhos, nós sabemos, caminhando com o Eterno, antes a gente conhecia Ele de ouvir falar, agora conhecemos Ele de andar, de contigo andar. Não temos falta de nada, porque Ele supre todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. A unção que despedaça todo jugo, a misericórdia dele que se renova a cada manhã, que é a oportunidade da gente pedir perdão para Ele e voltar a caminhar íntegro nos seus mandamentos. E a graça, a proteção dele que nos protege, guarda os nossos, a nossa casa, os nossos filhos, os nossos bens, porque não é nada nosso, né? É só pelo nome, mas que o Eterno tem guardado com cuidado, o propósito, né, firme, as pessoas para a qual Ele tem separado, e Ele guarda os seus. Eu louvo ao Eterno pela vida dos irmãos, por tudo que o Pai tem feito em minha vida e tem dito na sua palavra a cada manhã para nos ajudar, para nos instruir, né, a levar, a passar a tua verdade àqueles que estão à nossa volta, porque nós falamos e depois começamos a agir na nossa vida, mostrando, colocando em nosso corpo nossas vestes, o tzitzit, os irmãos com a barba,
com as atitudes, não somente por fora, mas principalmente por dentro, mudando o seu caráter, o seu pensamento, tendo mansidão, longanimidade, domínio próprio, aparecendo, né, o fruto do Espírito, que são as sementes, os frutos do Espírito que está em Gálatas 5. E é isso que o Eterno se alimenta, dos frutos que vêm dessa árvore que vos fala, e a cada um que está escutando aqui, a palavra dele, né, os mandamentos dele. Louvado seja o Eterno, irmãos. Bendito seja o teu nome, meu Pai, por cada palavra, por cada ação, por cada oração ouvida dos seus filhos. E a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. É isso que o salmista falava, porque ele sabia, como nós sabemos, que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que obedecem por amor do seu nome, pela instrução que ele tem nos dado, por isso que a bondade nos segue. E a misericórdia todos os dias se renova por obedecermos os seus mandamentos, darmos ouvido ao que ele tem dito. Tem temor ao Eterno, não deixar passar, ouve a palavra e faz ao contrário. Não é isso mais que não é isso que a gente busca. É simples, como a palavra é viva e eficaz. Ouvir e pôr em prática. Aí vem a parte difícil, que é da carne, né? Dela ficar gritando, dela falar que não, ficar se debatendo como um viciado em heroína, em droga. A gente tem que se libertar dia após dia, né? Dê a cada dia o seu mal. Naquilo que você está precisando se libertar, é aquele foco, naquele inimigo, aquela situação que está te atrapalhando. Foca nele, com o Eterno. Como ele sempre diz, todos os dias vem na mente. Sujeitai-vos ao Eterno, né? Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao maligno, que é o pecado, né? A transgressão. E ele fugirá de vós. Porque por um caminho ele vem, por 7 ele voltará. Ele vem por um, mas ele não fica. Mas se você está desobedecendo, ele fica e ainda te destrói, ainda ele vem com mais 7. Porque assim, quando você começa a transgredir a palavra, um mandamento, ele fala, lembra da casa que está limpa? Ele vem, limpa a casa, adorna, faz morada. Mas aí se o ser humano começa a desobedecer, ele sai e deixa aquela casa limpa. Aí vem 7 piores. O inimigo vem com 7, né? Por você vem por 7 caminhos. Vem com 7 demônios piores. Porque você não faz uma transgressão à toa. Você não desobedece ao Eterno em um. É como ele sempre diz, um abismo chama outro. E vai vindo, e vai vindo. Numa situação que você fez, você se alimentou da carne de porco, ou você adulterou, ou você mentiu. Você não só mente, você gera conflito na sua casa, gera complicação para você, para a pessoa que ouviu, e entre outras pessoas que vai estar do seu lado. Um adultério, você destrói você, a sua esposa, depois os seus filhos, a sua casa, depois o seu trabalho. Entendeu? Essa grandeza, essa destruição em massa, como se fosse uma bomba. Taca uma, mas explode para tudo quanto é lado. Então, certamente a bondade, a palavra e a misericórdia do Eterno me seguirá todos os dias da minha vida, mediante a nossa obediência a Ele. Amém, irmão? É maravilhoso. 2 segundos, tá? Peraí. Oi. Romanos 15. A filha das unhas. Peraí.
Pronto. Romanos 15, versículo 5. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Vem e nos dê paciência para levar a palavra e coragem para vivermos de acordo com a sua instrução e nos ajude a viver bem, mostrando os mandamentos na nossa vida com calma para as pessoas. Vivemos bem um com o outro. Ele não diz viver em santidade, sem a qual ninguém verá o eterno? A palavra santifica. Então nós vivemos bem um com o outro, em shalom com o eterno e bem com o irmão, bem com as pessoas. Nós temos que viver bem com o próximo, mesmo que eles não fiquem em paz com a gente. Mas nós temos, perante o eterno, que andar em santidade e andar em bem, né? Levando a palavra, que é o bem do eterno, é os seus mandamentos. E a transgressão para o ser humano é o mal, certo? Eu vou ler todo o versículo, todo o capítulo, para nós termos um entendimento concreto, claro, do que o eterno quer dizer na palavra. Nós, que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Eita! Pelo contrário, cada um de nós deve agradar ao seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Deu para entender? Não é alimentando a carne dele, não. Não é fazer o que ele quer, a transgressão que você sabe que é errada. Não. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão, cuidar para o bem dele, a fim de que ele cresça na emuná. Cuide do seu irmão. Mande versículo, mande vídeo, mande palavra, ligue, ore, cuide, envie tzedakah, invista todo o seu tempo, todos os seus bens, tudo que você pode, conforme as forças que o Eterno tem te dado, para que você possa cuidar do seu irmão, para que ele fique fortalecido na sua fé, para ele continuar a caminhada e chegar no fim que deseja. Igual você deseja voltar, viver com o Eterno, participar das bodas do Cordeiro, é a mesma coisa que ele quer. Senão ele não estaria no nosso meio. Ele não seria chamado irmão. Ele seria uma pessoa do mundo, um ser humano, né? Uma criatura do Eterno. Mas que o Eterno está falando, devemos agradar, cuidar dele em todo o tempo, para que cresça a sua emuná. Pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo. Pelo contrário, como dizem as Escrituras Sagradas, as ofensas daqueles que te insultaram cairão sobre mim. Porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos a esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Que Deus, que é quem dá a paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Amém. É isso, para que vocês todos juntos, como se fossem uma só pessoa, louvem ao Eterno, o Todo-Poderoso, o Pai do nosso Senhor, Yeshua HaMashiach, tá bom? Nosso Senhor Jesus Cristo. Até a Andréia esses dias estava conversando comigo e eu falei para ela que eu ia fazer uma viagem. Ela falou, mas irmã, agora que você tem a loja aberta, tá começando a vender. Eu falei, para. O pai falou, abre, eu abro. O pai diz, fecha, eu fecho. Porque lá não é importante. Eu tenho os meus irmãos como prioridade na minha vida.
A minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. É bem o que está dizendo aqui. Agradar aos irmãos para que eles tenham a sua emuná fortificada. Não estou desdenhando, não me entendam mal. Eu gosto muito do que estou fazendo. Isso para mim é prazeroso demais, fazer o que estou fazendo circular, né? Mas o que verdadeiramente me importa no reino é cuidar dos irmãos. Porque o Senhor está cuidando dos meus. Eu estou aqui conversando com vocês e eu acabei de desligar o celular, eu estava conversando com os meus filhos e o Eterno deu um sonho para o irmão Arlindo no final de semana, de que o Murilo estava debaixo de uma criança morta, escondido debaixo de uma criança morta, se escondendo de uma cobra, e essa cobra queria picar o Murilo, queria matar. Aí o Arlindo foi, olhou, o Eterno deu os detalhes certinho das coisas no sonho. Eu acabei de saber que o Murilo quase morreu, eletrocutado, no final de semana. Ele não faleceu porque o Eterno deu o livramento. O Murilo estava com uma tesoura e cortou as podas, as graminhas, os matinhos que ficam no fundo da casa dele. Que ele sempre limpa, né, o fundo de casa. E aí, nisso que ele foi cortar, um fio que sai do banheiro, do chuveiro de alta tensão, que vocês sabem, passa pelo lado de fora e vai até a gambiarra lá na energia para poder levar a força. Há muitos anos aquilo está ali. E o meu filho foi fazer a limpeza no quintal e corta mato, corta folha, e ele foi e cortou. Nisso que ele apertou, ele falou, é uma raiz. Aí ele pôs força, cortou e pá! Ele ficou assim, parado, ele não aconteceu nada com ele. Nisso que ele bateu, que saiu a faísca, ele saiu de perto e o Fernando foi e falou para ele, o pai dele foi e falou, nossa, não pode ser desligado sim, Murilo. E aí chamou a atenção dele, mas não brigou, não fez o escarcéu, não fez nada, porque também, né, venhamos e convenhamos. Aí eu falei pro Arlindo todos os detalhes, todas as coisas que o Eterno mostrou para ele, de certo é o que aconteceu com o Murilo. E o Murilo ficou assim, uau. Vocês ficam vendo isso, que eu falei para ele, por quê? Ele perguntou por que dos dois. Um morto em cima de mim, um vivo e um morto. Aí eu falei, eu não sei, mas do meu entendimento, quando eu estava conversando, eu achei que poderia ser o bode, um para Azazel e o outro para o Eterno. Mas ele falou assim, vocês ficam vendo esse negócio assim de sacrifício, Eu falei, não, filho, é que na palavra explica do sacrifício que tinha o Eterno pelos seus pecados, e fui explicando para ele sobre o bode. E aí ele entendeu, até a Milena balançou a cabeça, tipo, é isso mesmo, porque ele já estudou bastante, já conhece um pouco a palavra. E assim, irmãos, ele tem cuidado dos meus. Você sabe, quem tem filhos sabe como é precioso demais. E por que eu não vou fazer o que agrada ao Eterno? Se ele me separou para fazer isso, por que eu vou fazer de qualquer jeito? Se ele guardou a vida do meu filho, que não é meu, é dele. Entendeu? Então, em todo o tempo, sejam alvos das suas vestes e que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Buscando a santidade, o cuidado do Eterno, porque a sua misericórdia ela se renova a cada manhã. Então busque obedecer e cuidar do seu irmão, para que ele não venha tropeçar, para que ele não venha esmorecer, para que você seja o exemplo dentro da sua casa, para que a sua esposa faça o correto, o seu filho veja e te copie, mesmo você não conseguindo falar para ele os mandamentos, mas ele está vendo o que você está fazendo. Não precisa ficar falando. Você instrui a criança, né? No caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não se desviará. Você fazendo isso e ele vendo o coração da criança, ela pende para o mal, ela pende para o bem. Ela já tem essa Yetzer Hará,
e a parte boa. A parte ruim e a parte boa lá dentro. Então, quando você alimenta essa parte boa, igual a gente, né? O ser humano tem. E você vai mostrando, vai instruindo o ser humano, ela vai tomando para a vida dela e ela vai querer te imitar. Isso, é o natural do ser humano. É como uma esponja. Então, eu tenho cuidado, feito o que eu posso, tenho errado, tenho feito coisas, peço perdão já para o Eterno, volto e não pratico mais, luto, né, um dia por vez, para que essa situação que não agrada ao Eterno ele venha me libertar, venha tirar tudo que não agrada a Ele. É isso que eu peço. E nisso, eu pedindo a Ele, buscando e fazendo o que agrada a Ele, que é cuidando da obra. Até uma moça falou esses dias, nossa, vocês dá um trabalho, né? Cuidar de pessoas. É muita gente. Eu falei, não, é uma vida por vez. Não é um monte, vem assim falar, não. É um cuidado aqui, uma instrução ali. A gente lê a palavra todos os dias. Então, e o Espírito que faz, que trata, a gente só leva a palavra. A gente só dá o nosso cuidado, o nosso abraço, a nossa ajuda, o que a gente pode fazer, mas é o Eterno quem faz toda a obra. A obra é dele, a casa é dele, os filhos são dele. A gente só tem que prestar atenção no que ele está falando. Abrir o entendimento e ligar como eu falei para o Murilo hoje, ligar o sensor aranha para ficar sabendo, né? Ficar atento às coisas, para tanto espiritual como físico. Tá bom? Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel, para fazer com que se cumprissem as promessas feitas por Deus aos patriarcas e para fazer com que os não-judeus louvassem ao Eterno pela sua bondade. Como dizem as Escrituras Sagradas, por isso eu te louvarei entre os que não são judeus, e cantarei louvores a ti, que é a palavra, né? Louvarei ao Senhor, entoarei louvores. E elas dizem também, vocês que não são judeus, alegrem-se como um povo escolhido dele, do Eterno. Todos os que não são judeus, louvem ao Senhor. Que todos os povos o louvem. E também Isaías diz, virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé. Ele aparecerá para governar os que não são judeus. E eles terão esperança nele. É a emuná, a palavra, a confiança no Todo-Poderoso que enviou seu Filho para nos ensinar a como obedecer, a cuidar do seu povo, como o pastor cuida do rebanho. Que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de shalom, por meio da emuná que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumentem pelo poder do Espírito do Santo, Kadosh, o Espírito puro do Eterno. Meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, sabem tudo o que é preciso saber e são capazes de dar conselhos uns aos outros. Amém. Porém, nesta carta, me atrevi a escrever com toda franqueza para fazer com que vocês lembrem de coisas que já sabem. Eu escrevi assim por causa do privilégio que Deus me deu de ser servo de Cristo Jesus para trabalhar em favor dos que não são judeus. Eu sirvo como sacerdote ao anunciar o evangelho que vem do Eterno. E faço isso para que os não-judeus sejam uma oferta que Deus aceite, dedicada a Ele pelo Espírito Santo. Portanto,
por estar unido com o Cristo e Yahushua, né, com o Mashiach, posso me orgulhar do serviço que faço para Deus. Eu me atreverei a falar somente do que Cristo tem feito por mim, por meio de mim, a fim de levar os não-judeus a obedecerem ao Eterno. E isto tem sido feito por meio de palavras e de ações. Aleluia. Pelo poder de sinais e milagres e pelo poder do Espírito do Eterno, que eu tenho feito isso. Assim, viajando desde Jerusalém até a província da Síria, tenho anunciado de modo completo o Evangelho a respeito do Mashiach. Por não construir sobre alicerces colocados por outros, tenho me esforçado sempre para anunciar o Evangelho nos lugares aonde ainda não se falou do Mashiach, dos mandamentos, de como ele agia. Como dizem as Escrituras Sagradas, aqueles que nunca ouviram falar a respeito dele, o verão. E os que não tinham ouvido falar sobre ele, o entenderão. Maravilhoso. Eles nunca ouviram falar dos mandamentos. Nunca. E pelas atitudes de um servo do Eterno, eles conhecem agora o Mashiach, a salvação de Yahweh. Eles entendem agora que quando você vai para uma festa, eu achei maravilhoso o testemunho que o irmão Jeremias deu ontem, de que o primo dele disse com a boca dele, sem ninguém forçar, que a festa que ele ia era consagrada a um santo, que ia ter comemoração que não agradava a Deus. E ele já tinha esse entendimento e ele não ia, porque o irmão Jeremias não estaria lá. E ele também não iria, porque isso não agradava a Deus. Isso é um testemunho de vida. Isso é o que o Eterno está dizendo aqui. Para não construir alicerces colocados por outros, tenho me esforçado sempre para anunciar o Evangelho nos lugares aonde não se falou de Cristo. Como dizem as Escrituras, aqueles que nunca ouviram falar a respeito dele o verão, e os que não tinham ouvido falar sobre ele entenderão as atitudes, os alimentos, o caráter, o comportamento, a emuná, o temor ao Eterno. Agora eles começam a entender e saber quem é Jesus. Antes eles só conheciam de ouvir falar. Mas agora, através da nossa vida, eles conhecem de andar com o Mashiach, de pisar nas mesmas pisadas que ele. É o quê? De ouvir a palavra e não ir numa festa, porque ele sabia. E mesmo se não tivesse consagrado a nenhum santo, aniversário não é para se comemorar, não é para se comemorar Natal, não é para se comemorar Ano Novo, não é para pular Carnaval, não é para comemorar Páscoa, não é Páscoa mesmo, de ovo de Páscoa, o coelhinho, essas coisas todas, porque isso é consagrado a demônios. Isso não agrada a Deus. O que verdadeiramente agrada ao Eterno são as primeiras festas do ano que ele instituiu na palavra. Pessa, Pentecostes, Tabernáculo e o início do ano. Então são festas que o Eterno, Deus, o Todo-Poderoso, instituiu para o seu povo. Essas outras coisas que eu disse é para o ser humano que está teimando, que não conhece, que prefere andar nos seus desejos, que estão transgredindo e que não sabem que isso agrada a Deus. Porque uns sabem e têm prazer em fazer isso, e outros que ainda não têm entendimento e têm certeza absoluta que isso agrada a Deus, como um Deus, como uma adoração. Não é monoteísta, não. Como que é, Arlindo? Adorar vários deuses.
É igual o bezerro de ouro. Você pode adorar a Deus e cultuar Mamon. Você pode gostar do dinheiro, fazer as coisas por dinheiro, mas que Deus aceita a sua adoração, do jeito que você está fazendo, do jeito que você está orando, como você está impuro. Não! Mas agora eles vão conhecer. Esse rapaz em especial, ele já tem um pouco da instrução e ele vai se achegar ao servo, né? Ao Jeremias, ao Eterno, também vai vir próximo para conhecer. Mesmo distante, com as atitudes que o irmão está tendo, as pessoas estão vendo. Lembra que tem na palavra nuvens de testemunhas? São muita gente olhando, tanto para o mal, quanto para o bem. Mas são poucas as pessoas que vão olhar para o Mashiach e obedecer ao Pai. Poucas. Muitas vão falar mal, mas poucas vão obedecê-lo. Amém? Continuando. Romanos 15, 22. Por essa razão, muitas vezes eu quis visitá-los, mas isso não me foi possível. Essa parte é minha. Porém, já que terminei o meu trabalho nessas regiões, e como há muitos anos tenho pensado em ver vocês, espero fazer isso agora. Gostaria de vê-los quando fizer a minha viagem para a Espanha. Ihu! Gostaria também que vocês me ajudassem a ir até lá, depois de eu ter o prazer de estar com vocês por algum tempo. Mas agora eu vou para Jerusalém, a serviço do povo de Yahweh que vive ali. Eu vou para Recife. Pois as igrejas das províncias da Macedônia, de Acaia, resolveram dar uma oferta para ajudar as pessoas do povo do Eterno em Jerusalém, que estão necessitadas a tzedakah, ajuda. Os próprios cristãos da Macedônia, de Acaia, resolveram fazer isso, mas, de fato, eles têm a obrigação de ajudar aqueles necessitados. Sim, obrigação que o Eterno instituiu nos mandamentos para ajudar os necessitados, os órfãos e as viúvas com oferta, né? A tzedakah, com oração. Os judeus repartiram os seus bens espirituais, os israelitas repartiram os seus bens espirituais com os que não são ainda. E por isso, os não-judeus devem prestar com os seus bens materiais esse serviço cristão aos judeus. É o nome. Depois que eu terminar esse trabalho e que entregar toda a oferta que foi recolhida para eles, viajarei para a Espanha. No caminho, visitarei vocês. E sei que quando for visitá-los, levarei comigo muitas bênçãos do Mashiach. Amém. Eu peço, irmãos, pelo nosso Senhor Yahoshua HaMashiach e pelo amor que o Espírito dá, né, à obediência, que me ajudem, orando com fervor por mim. Orem para que eu escape das pessoas da Judéia que não creem em Cristo, e também para que a ajuda que eu vou levar a Jerusalém seja bem aceita pelo povo de Deus que vive ali. E assim, se o Eterno permitir, chegarei aí, em Roma, cheio de alegria, e lhes farei uma visita que me dará um novo ânimo, e que o Eterno, a nossa fonte de Shalom, esteja com todos vocês. Amém. Que lindo. Romanos 15. Amém, irmãos? A palavra ela foi lançada em solo fértil e que produza o efeito para o qual ela está sendo enviada nos nossos corações e dê muitos frutos, muitas sementes para essa árvore frutífera alimentar muitas e muitas pessoas. Amém? Que toda honra, glória e louvor seja dada ao Eterno, que todos fiquem na Shalom e tenham um excelente dia, uma semana maravilhosa de provisão,
de instrução, de unção e capacitação sobrenatural sobre cada um do povo do Eterno, em nome de Yahushua HaMashiach. Amém. Shalom, irmãos. Shalom a todos, em nome de Yeshua HaMashiach. Mais alguém? Fique à vontade. Shalom, shalom. Irmão Jeremias, Rafael, pode finalizar então, por favor? Amém. Amém. Louvado seja o Eterno. Que o Elohim de Israel, né, derrame bênçãos de guarda em cada um dos irmãos. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre cada um dos irmãos. Tenha misericórdia de cada um de Do nós. céu vai cair bola de fogo. Do céu vai cair bola de fogo. Vai descer Jesus para pegar o pecado desta terra com fogo. É fogo, Jesus vai pagar os pecados dessa terra com fogo. Jesus me chama, aonde é que tu estás? Que eu te chamo e tu não responde. O meu Jesus, mas eu vou lhe responder, eu estava preso.